Vivemos em uma época onde a palavra verdade se tornou curiosamente controversa. Em conversas cotidianas, nas redes sociais, nos debates acadêmicos e até mesmo em tribunais, a questão sobre o que é verdadeiro parece cada vez mais nebulosa. Minha verdade e sua verdade tornaram-se expressões comuns, como se a realidade pudesse ser moldada pela perspectiva individual. Mas será que a verdade é realmente relativa? Ou existe algo mais profundo, mais absoluto, mais transcendente? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, encontramos uma das declarações mais audaciosas já proferidas na história humana. Jesus Cristo diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Esta afirmação não é apenas notável por sua exclusividade, mas especialmente por sua reivindicação sobre a própria natureza da verdade. Hoje, vamos explorar juntos o que significa quando Jesus declara ser a verdade, não simplesmente alguém que conhece a verdade, não apenas um mestre que ensina verdades, mas a própria personificação, a essência, a fonte da verdade, a verdade como pessoa. A primeira coisa que nos chama a atenção nesta declaração de Jesus é algo radicalmente diferente de qualquer filosofia ou religião. A verdade não é apresentada como um conceito abstrato, uma fórmula matemática ou um conjunto de proposições lógicas. A verdade é uma pessoa. Isso transforma completamente nossa compreensão. Quando Jesus diz, "Eu sou a verdade", ele está dizendo que conhecer a verdade não é primariamente um exercício intelectual, mas um relacionamento pessoal. A verdade tem um rosto, um nome, uma história. Pense nisso. Em todas as outras tradições filosóficas e religiosas, os fundadores apontam para algo além de si mesmos. Buda apontou para o caminho óctuplo, Confúcio apontou para princípios éticos, Maomé apontou para o Alcorão, mas Jesus aponta para si mesmo. Ele não diz "eu conheço a verdade" ou "eu ensino a verdade". Ele diz "eu sou a verdade". Esta é uma reivindicação extraordinária e ela muda tudo, porque se a verdade é pessoal, então nossa busca por ela não pode ser fria e distante. Não podemos conhecer a verdade apenas estudando-a de longe, assim como não podemos conhecer verdadeiramente alguém que amamos apenas lendo sobre essa pessoa. Para entendermos plenamente o peso desta afirmação, precisamos olhar para o contexto em que ela foi dita. Jesus está no cenáculo, na noite anterior à sua crucificação. É a última ceia. O ambiente está carregado de emoção. Jesus acabou de lavar os pés de seus discípulos, demonstrando humildade radical. Ele predisse que seria traído. Os discípulos estão confusos, ansiosos, com medo. Então Jesus começa a falar sobre sua partida. "Não se turbe o vosso coração", ele diz. "Vou preparar-vos lugar." Os discípulos estão ainda mais confusos. Para onde ele vai? Como poderão segui-lo? É neste momento de vulnerabilidade e incerteza que Tomé pergunta: "Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho?" E Jesus responde com esta declaração monumental: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Note a ordem: caminho, verdade e vida. Não é acidental. Jesus é o caminho que nos leva à verdade e esta verdade resulta em vida, vida plena, vida eterna, vida com propósito. A verdade como revelação. Mas o que significa quando dizemos que Jesus é a verdade? Significa, em primeiro lugar, que ele é a revelação perfeita de Deus. Em um mundo cheio de ideias confitantes sobre quem é Deus, Jesus vem e diz: "Se você quer conhecer Deus, olhe para mim." No prólogo do Evangelho de João, lemos: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Jesus não é apenas um mensageiro de Deus, ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é Deus falando em linguagem humana, Deus tornando-se compreensível, Deus se revelando. Durante séculos, a humanidade especulou sobre Deus. Filósofos debateram, religiões surgiram com diferentes conceitos, mas permaneceu sempre uma distância, uma névoa de incerteza. Então veio Jesus e, de repente, a verdade sobre Deus não era mais uma teoria distante, era uma pessoa que caminhava, ensinava, curava, chorava, amava. Hebreus 1, de 1 a 3, expressa isso lindamente. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, sendo ele o resplandor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, a verdade como confiabilidade. Há outro aspecto crucial.
Quando Jesus se declara a verdade, ele está afirmando sua total confiabilidade. Em um mundo cheio de promessas quebradas, mentiras e decepções, Jesus se apresenta como aquele que é totalmente digno de confiança. Tudo o que Jesus disse se cumpriu. Suas profecias sobre sua própria morte e ressurreição, cumpridas, suas promessas aos discípulos, cumpridas, suas palavras sobre o futuro da igreja, cumprindo-se ao longo da história. Não há discrepância entre quem Jesus disse ser e quem ele é. Não há contradição entre suas palavras e suas ações. Esta confiabilidade é fundamental, porque a verdade, por sua natureza, deve ser confiável. Se algo é verdadeiro, você pode basear sua vida nisso. Você pode tomar decisões com base nisso. Você pode confiar nele em momentos de crise. Jesus nunca enganou ninguém, nunca manipulou, nunca distorceu fatos para benefício próprio. Mesmo quando a verdade era difícil, quando suas palavras afastavam multidões, ele permanecia fiel à verdade. Duro é este discurso, disseram muitos, e se afastaram. Mas Jesus não suavizou sua mensagem para agradar a verdade como libertação. Jesus também ensinou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Aqui vemos outro aspecto fundamental da natureza da verdade. Ela liberta. Vivemos em uma cultura que frequentemente sugere o oposto, que a verdade restringe, que é limitante, que nos impede de ser quem realmente somos. Mas Jesus inverte esta lógica. Ele diz que é a mentira que escraviza e a verdade que liberta. Pense em como as mentiras nos prendem. Uma mentira leva a outra. Você precisa lembrar o que disse, manter sua história consistente, viver com medo de ser descoberto. A mentira cria prisões psicológicas. Ela distorce relacionamentos, destrói confiança, corrompe a alma. Mas a verdade, ela liberta. Quando você vive na verdade, não há máscaras para manter, não há fachadas para proteger. Você pode ser autêntico, você pode descansar. Há uma paz profunda que vem de viver em alinhamento com a realidade. E Jesus, sendo a verdade, é o grande libertador. Ele liberta do pecado, da culpa, da vergonha, do medo, da morte. Ele liberta de falsas identidades e falsas esperanças. Ele nos liberta para sermos quem realmente fomos criados para ser, a verdade como o absoluto. Em nosso tempo, a ideia de verdade absoluta é frequentemente rejeitada. Não há verdades absolutas, dizem alguns, mas esta própria afirmação é autocontraditória. Porque se é verdade que não há verdades absolutas, então esta afirmação é uma verdade absoluta, o que contradiz a si mesma. Quando Jesus se declara a verdade, ele não está oferecendo uma opinião ou perspectiva, ele está declarando uma realidade objetiva, e esta reivindicação é exclusiva. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é uma reivindicação extraordinária e ela muda tudo. Porque se a verdade é pessoal, então nossa busca por ela não pode ser fria e distante. Não podemos conhecer a verdade apenas estudando-a de longe, assim como não podemos conhecer verdadeiramente alguém que amamos apenas lendo sobre esta pessoa. Quando Jesus declara ser a verdade, ele não está oferecendo uma opinião ou perspectiva, ele está declarando uma realidade objetiva, e esta reivindicação é exclusiva. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta exclusividade incomoda muitas pessoas. Vivemos em uma era de pluralismo, onde a ideia de que existe apenas um caminho para ser arrogante ou intolerante. Mas considere, se Jesus realmente é quem ele diz ser, Deus encarnado, o Criador do universo tornado humano, então seria de se esperar que ele fosse o único caminho. Não seria lógico que o Deus infinito tivesse múltiplas encarnações ou que a verdade absoluta tivesse múltiplas expressões contraditórias. C.S. Lewis famosamente argumentou que, diante das reivindicações de Jesus, só temos 3 opções. Ele era um mentiroso, um lunático ou realmente o Senhor. Não podemos simplesmente dizer que ele era um bom professor moral, enquanto rejeitamos suas reivindicações sobre si mesmo. Um bom professor moral não mentiria sobre ser Deus. Mas aqui está algo maravilhoso. Apesar de Jesus ser a verdade absoluta, ele também é amor perfeito. E isso muda tudo sobre como entendemos e compartilhamos a verdade. Jesus nunca usou a verdade como arma, nunca a usou para esmagar ou humilhar. Quando encontrou a mulher samaritana no poço, ele falou verdade sobre sua vida, mas com compaixão. Quando encontrou a mulher apanhada em adultério, ele não negou a verdade do seu pecado, mas ofereceu graça. Nem eu te condeno, vá e não peques mais.
A verdade sem amor se torna cruel, mas o amor sem verdade se torna sentimental e inútil. Jesus perfeitamente equilibra ambos. Ele é cheio de graça e de verdade. Por isso, quando proclamamos que Jesus é a verdade, devemos fazê-lo com o Espírito de Jesus, com humildade, compaixão e amor. A verdade não é nossa para ser brandida como espada contra outros, mas para ser oferecida como pão para os famintos, água para os sedentos, luz para os que estão em trevas. A verdade como propósito. Quando conhecemos aquele que é a verdade, descobrimos nosso verdadeiro propósito. Pilatos perguntou a Jesus: "Que é a verdade?" Mas ele não esperou pela resposta. Que tragédia! A verdade estava diante dele e ele não reconheceu. Muitos hoje fazem a mesma pergunta de Pilatos, mas com a mesma impaciência. Buscam propósito em carreiras, relacionamentos, experiências, posses. Mas Jesus diz: "Eu sou a verdade." Conhecê-lo é encontrar o significado da existência. Fomos criados por ele e para ele. Agostinho disse: "Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti." Há um vazio em forma de Deus em cada coração humano. Tentamos preenchê-lo com 1000 coisas diferentes, mas só a verdade, Jesus, pode satisfazer. A verdade na prática. Então, como vivemos esta verdade? Como ela sai das páginas da Bíblia e entra em nossa vida cotidiana? Primeiro, através do compromisso pessoal. Jesus não pode ser apenas um conceito teológico. Ele precisa ser Senhor de nossas vidas. Conhecer a verdade significa conhecê-lo, não apenas conhecer sobre ele. Segundo, através da transformação diária. Romanos 12:2 nos exorta: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." À medida que permanecemos na verdade, somos transformados. Nossos pensamentos mudam, nossos valores mudam, nossas prioridades mudam. Terceiro, através do testemunho. Jesus nos chamou para sermos testemunhas da verdade, não através de argumentos agressivos, mas através de vidas transformadas. Pedro escreve: "Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós." Conclusão. Voltamos à pergunta inicial. Qual é a natureza da verdade? A resposta cristã é única e revolucionária. A verdade não é uma filosofia abstrata, mas uma pessoa viva. Jesus Cristo é a verdade. Ele é a revelação de Deus, absolutamente confiável, eternamente libertador, perfeitamente amoroso. Nele, encontramos não apenas informação sobre Deus, mas transformação através de Deus. Não apenas conhecimento intelectual, mas vida eterna. E esta verdade faz uma reivindicação sobre nossas vidas. Não podemos encontrá-la e permanecer neutros. Não podemos conhecê-la e permanecer inalterados. Se Jesus é realmente a verdade, então ele merece nossa lealdade completa, nossa adoração total, nossa entrega absoluta. A pergunta não é apenas o que é verdade, mas quem é a verdade? E a resposta muda tudo. A verdade tem nome, a verdade tem rosto, a verdade caminhou nesta terra, morreu em uma cruz e ressuscitou ao 3º dia. A verdade está viva e a verdade está chamando você. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Não há declaração mais importante já feita, não há verdade mais essencial para conhecermos, não há decisão mais crucial do que como responderemos a ela. Que possamos, como os primeiros discípulos, responder com fé: "Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente." Esta é a natureza da verdade, pessoal, absoluta, libertadora, transformadora, eterna. Esta é a verdade que permanece quando todas as outras coisas passam. Esta é a verdade sobre a qual podemos construir nossas vidas com confiança para a eternidade. Amém. Palavra final. A verdade não é algo que simplesmente acreditamos, é alguém em quem confiamos, seguimos e amamos. Que possamos hoje renovar nosso compromisso com aquele que é o caminho, a verdade e a vida.